Olá, seja bem-vindo ao Cidadania Esporte Clube, o programa que você já sabe. A gente mostra como o esporte pode ser um excelente caminho para o exercício da cidadania. E hoje nós vamos conhecer o trabalho do Passatempo Educativo, que tem feito a diferença na vida de muitas crianças e adolescentes na cidade. Comigo no programa, Nayara Franco Albuquerque, ela que é coordenadora do projeto. Seja muito bem-vinda. Prazer, Leandro. É um prazer estar com vocês aqui para falar um pouquinho dessa nossa experiência com o esporte com as crianças. Prazer é todo nosso. Também comigo, o coordenador do projeto de Jiu-Jitsu, Geraldo Conche Souza. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Leandro. É um prazer a gente estar aqui para divulgar nosso trabalho também, o trabalho que a gente faz na comunidade junto com as nossas crianças do bairro Jaraguá. Bacana. Nayara, conta um pouquinho pra gente como que começou o projeto Passatempo. Bem, a Passatempo ela existe desde o ano de 2000. O Carlos, que foi o idealizador, que é o presidente atualmente, ele junto com os amigos da faculdade resolveram montar um grupo e mudar um pouquinho a rotina das crianças da comunidade da Zona Sul. Então lá eles olharam, tipo, final de semana, não era nada para fazer, sempre muito tempo ocioso. Então, através do lazer e atividades recreativas, eles resolveram colocar aí as ideias em prática. E desde aí, a Passatempo, o Carlos gostou de mexer com essas crianças, adolescentes, os amigos também. Poucas pessoas continuaram daquela época, mas o Carlos foi o que viu naquilo outras possibilidades, não só para a vida dele, mas para a vida das crianças também. E essas atividades envolvem o quê? São atividades recreativas, entre jogos, brincadeiras, esporte também, onde a gente pega esportes grandes como futebol, vôlei, e tenta adaptar isso para algo menor, mas que a gente pegue a essência desse esporte para poder fazer com toda a comunidade. E dentro dessa essência, você chegou ao projeto com o Jiu-Jitsu. Como que tá pra gente? Como que é essa experiência para você, Geraldo? Na verdade, é maravilhosa, né? Lidar com as crianças. O projeto ele surgiu através da necessidade, né? Da percepção da necessidade que a gente tinha de um trabalho com essas crianças. E aí, por que não adaptar o jiu-jitsu, utilizando o jiu-jitsu como uma ferramenta para atrair essas crianças, né, até o projeto? E daí em diante foi um sucesso esse trabalho, né? E hoje essas crianças elas conseguem entender que é um esporte, não é uma briga, né? Sim. Apesar de ser um esporte de luta, mas elas conseguem ter essa diferença do que pode fazer dentro da aula e o que não pode fazer fora dali? O trabalho é muito claro. Na verdade, assim, o nosso objetivo é formar cidadão, né? Trazer essas crianças desse risco eminente hoje com as drogas, né? Para dentro de um ambiente familiar. Hoje trabalho eu, a minha esposa, né? Legal. Minha esposa é formada em pedagogia, eu sou um engenheiro. Tenho formação de engenheiro e sou professor de jiu-jitsu, né? E aí a gente tenta trabalhar, formar cidadão, tentar transmitir um pouco da nossa experiência de vida também, né, para essas crianças. São quantos alunos hoje na Hoje 85. Aulas? 85? Só no Gil? Por falta de espaço, vamos dizer assim. Porque né? Teria mais gente para colocar lá. Claro, nós temos uma lista, né, de espera, né? O jiu-jitsu na comunidade hoje é referência, né? Olha que legal. Foi um negócio bacana. Até que ponto o MMA, né, essa ascensão de lutadores como Anderson Silva, José Aldo, popularizou um pouco até o jiu-jitsu? Sim. Hoje a maioria desses atletas de ponta do MMA, assim como a nossa lenda é o Minotauro, né? Eles trouxeram o jiu-jitsu porque eles vieram do jiu-jitsu, a base deles foi o jiu-jitsu. A molecada hoje gosta muito, acredito por causa do legado que eles trouxeram. Se espelha bastante, né, nos atletas de ponta hoje da MMA. O Geraldo já me disse que são 85 alunos só no Gil. O projeto todo, em todas as modalidades, tem uma estimativa do número de crianças que participam hoje com vocês? Por ano, a gente atende, em média, chutando alto, assim, que a gente ainda não chegou no fim de todos os projetos, mas por ano, mais de umas 3.000 crianças e adolescentes. Por ano, 3.000 Porque tem diversos projetos que acontecem nas férias, no meio do ano, no fim do ano. Então, é um número bem grande. E se for para olhar direitinho, até aumenta. E existe um limite de idade para esses alunos? Depende bastante do projeto. A gente tem projetos em diversas áreas, tanto de esporte, a gente adapta para os pequenos, para os grandes,
para adultos e para idosos também. Queria ouvir até um pouco dos dois, tanto a Nayara como o Geraldo, fica à vontade para falar. Dentro da experiência que vocês têm no projeto, algum caso marcou vocês de um aluno que estava indo para um caminho errado e através do esporte começou a mudar a sua vida, o seu comportamento? Você viveu alguma experiência assim, Nayara? E o Geraldo também pode responder. Se me permitir, eu gostaria até de falar do meu exemplo, porque com relação a passatempo e esses projetos, no ano de 2009, começou com um projeto de formação de adolescentes nessa área de atividades recreativas, lazer, esporte, turismo. O projeto ele focava a gente dentro do nosso bairro, o que tem no bairro que a gente pode utilizar de bom. Não só ver as dificuldades, Sim. bairro pobre, periferia, não isso. Tipo, o que a gente pode ver de bom ali? Quais são os espaços de lazer, de cultura, que a gente pode usar para esporte, o que a gente pode tirar dali? No ano 2009 eu participei desse projeto, me formei, tinha 15 anos, e daí eu vi outras possibilidades. De que, tipo, sim, dá pra gente ser feliz não morando em um bairro chique, não tendo as melhores condições financeiras, mas tendo a que a gente possa viver. E através do lazer e de esportes, comecei a ter mais valor comigo mesmo, valor com as outras pessoas. Que bacana. Então, a partir desse projeto, eu olhei outras possibilidades. Comecei a estudar um pouco na área de lazer, esportes, pesquisei bastante sobre educação física, me formei um pouco nessa área e agora estou trabalhando na ONG onde eu comecei a ser aluna. Acho que eu sou um exemplo vivo de tudo isso. De como o esporte pode transformar a vida de uma pessoa. E se fosse ficar aqui, tem diversas histórias que são bem marcantes mesmo e comprovam que às vezes não é a quantidade, mas sim a qualidade. É o que a gente preza bastante também. Verdade, bem dito. Geraldo, tem algum aluno assim que te marcou? Alguma história, experiência de vida para você, cara? Tenho sim, Leandro. Eu tenho um aluno em especial. Eu percebia, né, que ele tinha uma certa deficiência, né, nos treinamentos e até na relação com os outros coleguinhas, né, dentro do tatame. E, por surpresa, né, eu tive a visita da mãe desse aluno, um belo dia lá, a gente treinando, ela pediu licença para entrar e falou: olha, professor, eu queria te agradecer muito com o que você está fazendo com o meu filho, porque as professoras chamaram ela na escola para perguntar qual foi a fórmula que ela utilizou para melhorar esse menino dentro do, né, o comportamento dele dentro da escola com as crianças utilizando esporte. E aí ela contou para a gente, né, que os professores falaram que ele, para entrar na sala de aula, ele entrava, ele não cumprimentava ninguém, e a partir do jiu-jitsu ele parava na porta, os professores, e pedia para entrar, que é o cumprimento para a gente, a saudação para a gente entrar no tatame, né? E aí transformou essa criança dentro de casa, comportamento, respeito de pai e mãe, né? Então, para nós isso foi um retorno. Geraldo, você acha que ainda tem muito preconceito em relação ao jiu-jitsu, até de pais, pessoas mais velhas consideraram o esporte muito violento, ou isso começou a mudar? Existe ainda algum preconceito, inclusive, como você falou, pelas pessoas mais velhas, né? Jovens hoje, eles já buscam mais isso. Eu tive conversando com um aluno meu essa semana, ele até me falou: pô, Geraldo, maravilhoso isso que a gente está conseguindo fazer, atrair essas crianças, a gente está tirando essas crianças hoje de ficar ocioso esse tempo assistindo, sei lá, alguma coisa lá, ou no Facebook, né? Molecada, você quer saber de computador? E eles, um tempo, são 2 horas de treino que a gente consegue tirar essas crianças e eles vão mesmo e cobram a gente, que querem praticar e querem participar. 2 horas de treino, quantas vezes por semana? 4 vezes por semana, que são segunda, quarta, sexta e sábado. Inclusive de final de semana. Inclusive e a molecada final de semana quer estar no tatame. E aos domingos, quando tem campeonato, a gente participa também, né? Que legal. Nayara, esse projeto ele é espalhado em diversos polos da cidade? Como que vocês trabalham essa logística hoje? Sim, a gente tem um bairro em específico, é o bairro do Jaraguá. A gente está há 7 anos lá no Jaraguá, fazendo diversas ações, tanto de esporte, lazer, turismo. E durante o ano, né, nas férias, a gente vai para cidades fora de São Paulo. A gente tenta pegar um pouquinho de cada lugar. Campos do Jordão, a gente tem uma parceria bem forte, há uns 6 anos já. Caraguatatuba, cidades mais do interior, Analândia, Minas Gerais.
E dentro da cidade de São Paulo, essa atividade, esses projetos específicos no Jaraguá, Santana, Zona Sul, tenta espalhar um pouquinho em cada lugar para não ficar focado em um lugar só também. Tá, Nara, a gente vai ter uma substituição depois do intervalo. Vamos conhecer a história aqui do Alan, que é um aluno do Geraldo, participa das aulas de Gil, então eu já queria agradecer a sua participação aqui. Quer deixar algum contato? Quero sim, o nosso e-mail é passatempo@passatempoeducativo.org.br. Do jeitinho que está na tela aí para quem quiser entrar em contato. Obrigadão pela participação. Obrigada viu? a você. Rápida parada no Cidadania Esporte Clube, a gente volta daqui a pouco, não sai daí que é rapidinho. Estamos de volta com o Cidadania Esporte Clube, hoje falando de um projeto social, Passatempo Educativo. Comigo aqui no estúdio, o coordenador do projeto de Jiu-Jitsu, Geraldo Conche Souza, e agora um dos alunos dele, o Alan Felipe, poderia também ser jogador de basquete, olha o tamanho do cara. Seja muito bem-vindo, viu, Alan? Muito obrigado. Alan, conta um pouco pra mim, quanto tempo você já está nesse projeto, cara? Então, há mais de um ano, mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio. E o que o Jiu-Jitsu mudou na sua vida? Então, na minha vida, sim, mudou muita coisa. Eu venho do futebol. Então, no futebol a gente não tem um hábito, assim, de respeito com o árbitro, com a torcida, com o nosso adversário. Já no jiu-jitsu, não. No jiu-jitsu, a primeira coisa que eu tenho que ter é respeito lá. Com o meu colega de treino, com o meu adversário no campeonato, com o meu professor. É essencial isso. E assim, mudou muito mais porque lá não é só mais uma equipe. Lá a gente tem como se fosse uma família mesmo. Lá a gente criou um vínculo no meu caso, com os garotos irmãos e com a esposa do professor. E com o nosso professor de pais mesmo, entendeu? Olha só. Então, ajuda em tudo. Como que é você ouvir isso, Geraldo? Saber que esse trabalho realmente está surtindo efeito, está mudando a vida das pessoas, principalmente no aspecto de disciplina. É gratificante para a gente, né? Esse retorno, né? É gostoso de ouvir também, né? A gente está fazendo um trabalho e assim, como a gente consegue mensurar isso? Como é que a gente consegue perceber que isso está dando certo? Através disso, né? Esse retorno aí da garotada, né? Então, isso significa que o trabalho está dando certo. Eu acho que a principal mensagem, Geraldo, Alan, tá aqui, ó, tá nessa camiseta, ó. Quem luta não briga. Jiu-jitsu não briga na rua. Não briga na rua. Exatamente, é isso que todo mundo tem que entender. Eu acho que esse recado consegue dar retorno no dia a dia, né? Pelo menos o que vocês estão me contando aqui, eu acho que o Alan, que não conhecia o esporte, que veio do futebol, é a prova disso. É um esporte violento ou é um esporte educativo, Alan? Olha, então, o jiu-jitsu é um esporte totalmente educativo. É um esporte, assim, que você entra com uma mentalidade. Você pode até entrar pensando em, eu vou treinar para não apanhar na escola ou então na rua. Mas você muda o pensamento, porque você cria uma autoconfiança. Algo que um garoto pode não ter, menos favorecido, ele vai criar, entendeu? E no nosso caso lá, a gente criou mais do que isso. Não só autoconfiança, como uma união, assim. Geraldo, vocês focam para participar de alguma competição? Treina essa molecada? Claro, sim. Além de formar cidadão, né? Nós formamos competidores também. Legal. Então, nós temos hoje, no nosso 1 ano e meio já de projeto, 15 campeonatos. E todos os campeonatos, o Alan foi um dos primeiros, né? Que na primeira competição ele já foi medalhista de ouro, já trouxe a medalha de ouro, né? E aí incentivou mais a gente, por que não trazer mais garotada para isso, né? Era um campeonato externo ou que vocês organizaram ali mesmo? Não, campeonato externo. Externo. Nós ainda não organizamos nenhum interno, né? Futuramente, quem sabe, mas a princípio a gente participa de competições regionais, paulistas, brasileiros e assim. E tem dado resultado. Tem dado um excelente resultado. Esse torneio que você ganhou era qual torneio, Alan? Então, foi a Copa de Coab de Taipas, se não me engano. Reúne alguns bairros ali. Reúne alguns. Foca no Jaraguá mesmo ali, Coab de Taipas, Jaraguá, Pirituba. Hoje você sonha profissionalmente com o jiu-jitsu, se tornar um atleta? Como que você enxerga essa possibilidade no esporte? Então,
acho que a maioria, assim, hoje dos garotos sonha com isso. Em se tornar, viver do jiu-jitsu, o mais importante, porque hoje em dia, mesmo assim, a gente não tem muito incentivo. Mesmo no projeto, a gente tem alguns colaboradores, mas o nosso maior colaborador, assim, é a esposa do professor e o professor. Mas, a gente foca nisso, entendeu? Viver do jiu-jitsu. É o que a gente quer, passar essa arte para frente, porque é uma arte maravilhosa. Geraldo, o contato com os pais, essa proximidade com os pais dos alunos, os pais demonstram interesse, procuram vocês para falar do Gil? Sim. Na verdade, assim, é até engraçado te falar isso. O maior contato que eu tenho é quando o menino dá algum problema na escola. Professor. Parece que o culpado é o Gil. Não, pelo contrário. Professor, preciso da sua ajuda. Preciso da sua ajuda, olha só. Por quê? Porque a sensação que a gente tem é que o menino dá mais atenção, dá mais ouvido, né, pro professor de jiu-jitsu do que pro próprio pai. Engraçado isso, mas é bem interessante. É o que mais acontece. Né? E aí você chama para uma conversa, como que você interfere? Qual que é o limite, né? Da educação que você tenta passar dentro do esporte para interferência dentro de casa? Claro. Você acaba entrando um pouco nesse aspecto também? Olha, eu entro dentro do possível, né? Mas o meu maior apoio, como o Alan falou, minha esposa é formada em pedagogia. Ela tem 12 anos de experiência já com projetos sociais, que ela já trabalhou em algumas áreas aí, e aí ela, onde eu chamo, né, peço ajuda, e aí é onde ela entra, né, com a parte social. Falta incentivo, falta patrocínio? Na verdade, o objetivo do projeto era a gente fazer um projeto que fosse autossustentável. A gente sabe dessa carência hoje, né, das partes governamentais aí. A gente não tem apoio governamental, a gente tem o apoio de alguns amigos, a esposa em si, e a gente tenta fazer um trabalho dessa forma. Eu tenho o meu trabalho fora o jiu-jitsu, né? A minha profissão. Não dá para viver só do Gil. Não vivo do Gil. O Gil é um complemento. Um complemento. Não, mas eu não recebo por isso, né? Sim. Um trabalho totalmente gratuito. E é onde a gente trabalha. Então, eu com a minha esposa, nós vamos mensalmente, a gente tira do salário lá um percentual. Olha, vamos comprar um kimono, vamos comprar 2 kimonos, e assim a gente vai conseguindo agregar. Hoje a gente já conseguiu 85 alunos. E assim, a gente vai abrindo vaga conforme o nosso número de kimono, né? Que é a vestimenta que é utilizada para a prática. Tem que ter o kimono. Para fazer a luta lá, para participar, tem que ter. Tem que ter. Alan, você começou no projeto há 1 ano e meio. Vocês hoje têm um limite de idade, né, Geraldo? 17 anos, o Alan está com 20. O Alan já se tornou até um braço direito seu. O Alan, ele já é o meu aluno mais velho, mais antigo. Na verdade, nós começamos a treinar junto, né? A nossa equipe da Jiu-Jitsu. E o Alan, ele treinava comigo já nessa equipe, né? E aí, quando nós montamos o projeto, eu convidei o Alan, ele se tornou um aluno, porém um colaborador, né? Então, o Alan, quando eu tenho alguma atividade externa para fazer, não posso dar aula, eu convoco o Alan, ele entra, ele dá aula já hoje com a permissão do nosso mestre. E sabe que isso é uma prática rotineira, vem se repetindo muitos casos assim no nosso programa. Acho que o Cidadania Esporte Clube mostra esses alunos que passaram pelo projeto e hoje já são quase professores, às vezes se tornam professores. Você gostaria de continuar seguindo? Quem sabe um dia virar um mestre, assim como o Geraldo? O meu maior sonho hoje em dia é seguir os passos, entendeu? Não só do Geraldo, como o nosso mestre, assim, que é o Dida, da equipe Dida Jiu-Jitsu. É o meu maior sonho hoje em dia, desde quando eu entrei no Jiu-Jitsu, é continuar. Se Deus quiser, assim, continuar no projeto também, entendeu? Porque é o importante, lá é a família. Lá não é só uma equipe, é uma família. Professor, queria deixar algum contato, quem se interessar, quiser conhecer mais do projeto, algum site? Claro. Nós temos um site, né? O site é www.teamconche.com.br. Do jeitinho se alguém, que tá na tela? Exatamente. Se alguém se interessar e quiser saber mais, entra no site, tem os contatos. Alan, como que você se vê daqui a alguns anos? Na sua vida em geral, tanto no esporte como no aspecto profissional, qual que é o seu sonho hoje, cara? Então, hoje em dia, são 2 pessoas, né?
uma antes do jiu-jitsu e uma depois do jiu-jitsu. Hoje eu me vejo formado em educação física ou em direito, dando aula de jiu-jitsu, continuando os passos do professor, que ele começou isso, eu quero continuar isso por mais tempo. E assim, fazendo mais alunos, entendeu? Porque isso é importante, mudar a vida de mais pessoas, como a minha foi mudada. Professor Geraldo, quais são as palavras que você transmite aos seus alunos para conquistar a disciplina? Um aluno que está começando hoje, seu primeiro contato com o Gil, quais são as primeiras palavras que você fala para ele? Então, na verdade, a educação ao respeito, eu acredito muito hoje no exemplo, né? Eu tento dar esse exemplo e mostrar para eles que eles devem seguir esses passos, né? Então, eu acho que é trabalhando, liderando através do exemplo, né? É isso que a gente tem. Teve alguma vez, vocês dois podem, o Geraldo até já contou isso, você já chegou a se emocionar alguma vez? Alguma coisa que te tocou bastante, Alan? Quando eu ouço de algum garoto que eu sou inspiração, porque Que legal. Você começou quase, eu ainda quase um aluno, né? eu sou um aluno ainda, entendeu? E tipo, eles me veem como inspiração, alguns já falaram isso pra mim, tipo. E também, assim, ver um garoto que começou assim, sem saber nada e se superou, entendeu? Porque todo mundo tem dificuldade na vida. Que ver aquele garoto que ninguém dava nada por ele se superar é algo surreal pra mim. E a amizade, vocês levam isso também fora do tatame. Conquistou muitos amigos lá. É família. Lá é família. Lá é assim. Um por todos, todos por um mesmo. Lá não tem como. Alan, assim. Parabéns, cara, pela iniciativa, né? Começar como aluno e hoje já ajudando o Geraldo. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Foco no esporte que as coisas dão resultado. Parabéns e brigadão pela participação aqui, cara. Muito obrigado. Professor, parabéns também pelo trabalho, por acreditar no esporte como uma ferramenta de inclusão social na sociedade e toda sorte para você no futuro, viu? Muito obrigado, Leandro, inclusive pela oportunidade de a gente estar aqui divulgando esse trabalho. Legal. O Cidadania Esporte Clube de hoje fica por aqui. Surgiu um projeto social que usa o esporte como ferramenta de inclusão. Nós queremos contar a sua história e o nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Obrigado pela companhia e até a próxima. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania. Tchau!